Olá, seja muito bem-vinda ao método Domínio Lipedema em Casa. É um prazer ter você aqui e eu tenho certeza que você vai amar esse curso. Então aproveita o máximo que você puder. Vamos lá? Nosso primeiro módulo hoje é Lipedema sem mistérios. Vamos entender o que é esse nome tão falado nos últimos tempos que ninguém está entendendo direito o que é. Mas hoje você vai sair daqui sabendo exatamente o que é o lipedema, a diferença do lipedema e da obesidade, da celulite. Meu nome é Stephanie Miranda Feldberg, eu sou nutricionista e especialista em lipedema. Vamos lá, então. O que é o lipedema? O lipedema nada mais é do que uma doença crônica. O que isso significa? Que não tem cura, mas tem o tratamento. E é uma doença progressiva, ou seja, se você não cuidar agora, ela vai progredindo e vai piorando até chegar no momento que você realmente pode perder a sua mobilidade. Então é muito importante que você já comece desde agora, a fazer o tratamento. As mulheres são as mais acometidas, mais uma vez os homens conseguiram se safar dessa, né? Mas eu estou aqui para ajudar essas mulheres, principalmente você que está aqui nesse momento agora, que acha que tem o lipedema, já confirmou o diagnóstico. A manifestação, ela ocorre durante, ok, ó, frequentemente durante períodos de alterações hormonais, quando na puberdade. Às vezes passa a infância toda ali tranquila e tal, e quando dá a puberdade, aquela alteração hormonal, as pernas começam a ficar maior, o quadril fica maior, a cintura fininha, aquele corpo de brasileira, sabe? E aí a pessoa, até então, pode perceber que tá com as pernas um pouco mais diferentes das outras pessoas, ou não, ou só ser aquele corpo bonito mesmo. E de repente, numa gravidez ou até na menopausa, começa a mudar a aparência de uma forma que você já não goste mais. Ou você começa a sentir mais dores, inchaços e tal, você acha diferente. A panturrilha, aquela bota que não entra. O joelho, você fala, nossa, o joelho é diferente. Ou então você fala assim, cara, mas isso aqui em casa todo mundo tem esse mesmo joelho. E o joelho típico de lipedema, que é o quê? O seu joelho, né? Uma coisa só. Olha os cachorrinhos aqui de casa, gente. Vamos lá. Essa influência hormonal revela o quê? Uma predominância estrogênica. Então, o estrogênio, tá? Que é um hormônio comum nas mulheres, ele é muito predominante em mulheres com lipedema. E ele é um cofator para a progressão do lipedema, tá? Isso é muito importante, de frisar. Então, o que que vai ser o lipedema ali? Ele vai ter um acúmulo anormal de gordura e é bilateral, que significa nas duas pernas ou nos dois braços, que são os lugares mais comuns, tá? De ter. Existe uma desproporção no corpo, que é o quê? Aquela cinturinha que eu comentei, né? Às vezes a barriguinha é sequinha e tal, essa parte superior é bem fininha e de repente as pernas são muito maiores, sabe? E às vezes você nem faz isso tudo para ter essas pernas maiores, tipo, não come muito, não é sedentário nem nada, mas mesmo assim a doença foi desenvolvida, porque essa doença não tem nada a ver, gente, com comer muito, comer pouco, fazer muito exercício ou não. É uma doença, imagina, que ela acomete o tecido adiposo, que é a gordura, mas ela vem de uma parte hormonal, tá? Genética também. Ainda está tendo vários estudos para saber realmente da onde que ela pode vir. Mas, até agora, então, sabemos que é por essa forma. Ela foi já caracterizada, né, como uma doença crônica, ela tem um CID, que é o CID-11, EF02.2, e como falei aquela hora, ela é progressiva, temos que cuidar muito disso. E quais são os sintomas, né? Geralmente a pessoa sente muita fadiga, sente muito cansaço nas pernas, às vezes ficou uma hora em pé e já quer sentar, ou às vezes foi fazer umas compras, algumas coisas, passou algumas horas ali andando e tal, e já sente aquele cansaço extremo, edema, que são o quê? Os inchaços, né? Os inchaços pode ser na coxa, pode ser só na panturrilha, pode ser só um tornozelo, mas é aquele inchaço que incomoda. Às vezes a pessoa não fez nada, tá? Passou o dia tranquilo e mesmo assim as pernas estão inchadas, geralmente com dor,
né? Sensibilidade ao toque, quando vai pegar ali, a pessoa já sente o quê? É a gordura inflamada. E a gente tem os tipos de lipedema. O que seria o tipo? O tipo ele vai estar relacionado com o local do lipedema. Então, onde nós podemos ter o lipedema? No quadril, só quadril, tá? Eu tenho muitas pacientes que a perna é fininha, tudo é fininho, e só o quadril tem o lipedema, aquela gordura que eu vou mostrar mais à frente para você. Então, quando você tem um lipedema só nessa região, só no quadril, a gente tem o quê? O lipedema tipo 1. O do tipo 2 ele já pega quadril e a coxa, tá vendo? Não pega a panturrilha. Lá no primeiro slide, eu não sei se vocês conseguiram ver aquela foto de uma paciente minha, ela tem um lipedema só na coxa e não tem na panturrilha. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Só na coxa, a panturrilha não tem lipedema. Essa aqui já dá pra ver que tem um pouco, olha o inchaço aqui no tornozelo. É pouco, mas tem. Essa você vê que não tem. A gente tem o tipo 3 que aí já pega a perna inteira, tá? Lá de cima até embaixo, até aqui na pontinha do pé, do tornozelo, né? Uma coisa interessante de você saber é que o lipedema, ele poupa os pés e as mãos. Então, por mais que às vezes as pernas sejam bem grandes, bem gordurosas, com bastante edema, o pé, ele vai ser poupado. O pé geralmente é fino, pequeno, chega desestrutura mesmo a pessoa. Então, o da perna inteira é o quê? É o lipedema tipo 3. O tipo 4 ele pega pernas e braços, tá? Aqui, ó. Pega pernas e braços. E o tipo 5 geralmente aqui, essa imagem ficou ruim, mas o tipo 5 é o tipo de lipedema só no braço. Então, quando eu faço as consultas com os pacientes, a gente vê qual é o tipo do lipedema. A maioria das minhas pacientes tem o tipo 1, 2 e 4. Esses são os que mais eu acompanho no meu consultório, tá bom? Então, aqui é o tipo. Diferente do tipo é o grau. O grau significa o quê? Está relacionado à evolução, à progressão da doença. Então, aqui a gente tem o tipo 1, quase não dá para ver. É muito confundido com celulite, tá? Então, aqui a gente vê que ela, se não cuidar, né, se não tratar, pode evoluir aqui. Aparentemente é só em cima, mas a gente não tá conseguindo ver os braços dela, não dá pra fazer uma avaliação assim, só olhando por uma foto, tem que pegar mesmo. Aqui a gente tem o tipo 2, tá? Que já evoluiu, a gente já consegue ver com mais predominância aqui a gordurinha, tá? Do lipedema. O tipo 3, olha aqui como avançou, chegou também aí, aquela também tem nos braços, provavelmente, né? E o tipo 5, tá? Que ela também tem nas pernas e no braço, mas poderiam ser só nas pernas, o tipo 5 ou o grau 5 ou grau 4, desculpa. O grau 4 poderia ser só nas pernas, não necessariamente pernas e braços, tá? Lembra que pernas e braços é o tipo 5, não, tipo 4. O tipo 5 seria só nos braços. E em relação à obesidade, vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre lipedema. Aqui eu trouxe essas duas imagens que eu acho assim fantástica, incrível mesmo. Aqui eu tenho uma gordura normal, tá vendo que é uma gordura lisa? A gordura normal, ela é uma gordura lisa, sem grãos nem nada. Já a gordura do lipedema é uma gordura que a gente chama que é fibrose, ela fibrosou, tá vendo? São nódulozinhos de gordura. Por isso que dá esse aspecto aqui de celulite. E muitas vezes não tem celulite. Essa perna aqui mesmo, ó, não é celulite isso aqui. Isso aqui é só a gordura do lipedema que é cheio desses grânulozinhos. E aí dá esse aspecto de celulite. O que acontece? A obesidade, ela geralmente, ela é uma proporção completa do corpo inteiro. Quando a pessoa está obesa, ela está obesa no braço, ela está obesa no abdômen, ela está obesa nas pernas. O lipedema, geralmente, é só o tipo. A pessoa, se ela tem um tipo de lipedema, tipo 5, que é só nos braços,
o corpo dela inteiro vai ser magro. Se ela tem um lipedema só nas pernas, né, seja tipo um, dois ou três, a cintura tende a ser mais fina, às vezes o braço bem mais fino. E aí é assim que a gente começa a distinguir obesidade, lipedema, tá? Então ela é o quê? Uma distribuição simétrica, dolorosa e desproporcional, tá? E como eu falei lá atrás, ela traz o quê? Dor. A obesidade dificilmente você pega uma pessoa obesa, ela vai sentir dor. A gordura do lipedema, quando você pega, e eu digo isso porque eu tenho que pegar nas pacientes, a gente faz uma avaliação, um exame físico ali no momento da consulta, para ver o tipo de gordura, e muitas pessoas às vezes não aguentam. Então, muitas vezes é só no olhar mesmo, tá? É, Ela tem também dificuldade de emagrecer e de ganhar massa magra, tem muito inchaço, muitos hematomas. O que isso significa? A pessoa, quando ela tem obesidade, a gente entra com o déficit calórico e a pessoa começa a emagrecer, certo? A mulher com lipedema, por mais que ela entre com o déficit calórico, ela não emagrece, ela vai continuar ali muito, sabe, fazendo muita dieta, comendo só alface, só ovo, o que seja, e não vai emagrecer, o peso continua o mesmo, ou então fica até aumentando. O inchaço continua e aparece vários roxinhos com frequência, às vezes mesmo sem ela bater em qualquer lugar, ela vai ter aquele hematoma. Então, o que fazer, né? Muitas mulheres ainda confundem a obesidade com lipedema. Isso aqui, gente, é o que mais tem no consultório, tá? Tende a adotar dietas restritivas com déficit calóricos que são ineficazes e resultam em um aumento da fome e episódio de compulsão alimentar. Então, se já não basta a pessoa ter lipedema, de cara ela já ganha um transtorno alimentar. Então, eu gosto de cuidar de um todo para que não aconteça a questão de transtorno alimentar e também a gente conseguir chegar numa estética interessante para o paciente em relação ao lipedema. E o que que a gente faz? Qual que é o tratamento, né? Primeiro, a gente entra com a dieta anti-inflamatória, porque o lipedema é uma inflamação, né? E vai estar disponível aqui em um dos módulos, a dieta anti-inflamatória. Aqui fazer todo o MDL, que é esse método domínio o lipedema em casa, e seguir todas as instruções. Todas as aulas no final vai ter um passo a passo do que você fazer, alguma meta para você seguir, e a minha instrução é: faça todos, todos. Não precisa assistir um vídeo atrás do outro, às vezes assista um por dia, um por semana, um a cada 10 dias, mas cumpra o que eu estou pedindo, que você vai ter um resultado muito positivo. Uso de meias compressivas, a gente vai ter um módulo só sobre meias compressivas. Exercícios físicos sem impacto, principalmente pilates, musculação, os aquáticos, caminhada, bike. Por quê? Porque o lipedema, quanto mais você bate ali, pior ele vai ficando, mais ele vai inflamando. Drenagem linfática, suplementação, tá? Principalmente quercetina, o ômega 3 e o resveratrol. O ômega 3 eu botei o EPA aqui em caixa alta, porque o ômega 3 a gente vai ter o DHA e o EPA. O EPA ele vai agir principalmente na questão inflamatória. Então, o ideal é que o EPA seja sempre mais do que o DHA. Evitar álcool. Eu sei que isso aqui é o ponto fraco de muita gente. A pessoa fala assim: não, vou seguir tudo certinho, mas de vez em quando, ali no final de semana, eu vou tomar minha cervejinha, vou tomar o meu vinho, vou tomar, sei lá. E aí, o que que acontece? Eu até escrevi aqui, eu vou ler com você. Evitar álcool. O álcool, ele aumenta a liberação de citocinas inflamatórias, lembrando que o lipedema é uma doença crônica inflamatória, tá? Que é no tecido adiposo. Piora o inchaço, a dor e a progressão da doença. Ou seja, tô fazendo tudo certinho, tô seguindo o método EDL ou MDL, tô fazendo a drenagem, tô fazendo exercício, tô usando a minha, tô fazendo tudo, mas final de semana eu tomo ali só uma latinha de cerveja. Ó, progressão da doença. Você começa a invalidar tudo que você tá fazendo por conta dessa cervejinha no final de semana.
causa desidratação celular e ao mesmo tempo favorece retenção dos líquidos, que é o quê? O inchaço, tá? Estimula ainda mais a lipogênese, que é o quê? Acúmulo de gordura nas áreas afetadas. Então você vai gastar uma grana com tudo isso aqui, fazendo tudo certinho e tal, e você vai literalmente rasgar o dinheiro no final de semana. Mas é com você, né, gente? Eu tô aqui para ajudar, tá? Não tô aqui para julgar ninguém, mas é interessante achar uma alternativa aqui. E aqui eu deixo para você entender como que vai funcionar o método MDL, domínio lipidema em casa. A gente vai desinflamar, a gente vai desintoxicar, a gente vai desinchar. Vamos nutrir as bactérias boas na aula de intestino, que é uma aula sensacional. Reeducar o paladar. Eu sei que tem muita gente aqui com paladar infantil, então a gente vai reeducar esse paladar. Vamos vencer a compulsão alimentar, reorganizar o relógio biológico. Para quem não conhece o ciclo circadiano, vai ter um módulo exclusivo aqui sobre ele. Estratégia para driblar o estresse. Esse é novo em todos os métodos que eu já criei. Lista inteligente e muito mais. Eu tenho certeza que você vai amar e vai ser um prazer estar aqui com você. Um super beijo e até o próximo módulo.